Bom dia em modo audível. Sim, que eu já apresentei aí toda uma catrefada de coisas. Foi um videozinho, eu a caminhar com o meu tablet aberto no vídeo que eu publiquei há bocado, no YouTube, acerca da viagem à Áustria. Portanto, o dia 20 de junho está despachadinho. Eu, na verdade, ainda não revi o vídeo, ou seja, eu revi o vídeo pronto 15 minutos e ele tem 29. E é engraçado que ele, virgem, num todo, tinha 31. É giro, não é? A seguir, eu coloquei umas fotos que eu tirei hoje de manhã e, epá, lembra, eu estava a partir os ovos para o bolo, sim, eu já fiz o bolo pudim, mas eu já falo acerca dele. E agora quero falar acerca deste momento. Eu estava a partir dos ovos, estava a separar as claras das gemas e pensei que não há nada que condense o tema maternidade. Uma coisa só, condensar o tema maternidade, não há nada mais, não há nada que faça isso melhor, aliás, do que um ovo. Não é? Estava a pensar, caneco, é que é isso mesmo. Não é hoje que é dia da mãe, é amanhã, eu sei. Mas como isto aconteceu hoje, eu resolvi já publicar este pensamento hoje, porque de repente, pois, um ovo condensa a maternidade. Eu sei que não chega para gerar vida, sim, mas é apenas uma parte, mas condensa em si o tema maternidade. Um ovo condensa em si precisamente o tema maternidade. Lembrei-me, e então, pronto, deixo já estas fotos alusivas à maternidade, ainda que amanhã que seja o dia da mãe, mas pronto. Calhou de ser assim hoje e também calhou de aqueles ovos fazerem parte do bolo pudim, que é um bolo que eu já tenho no forno, que está para aí a 10 minutos de estar pronto, julgo eu. O desenformar deste bolo é uma coisa um bocadinho que gera muita expectativa e muitos anseios, vá, porque o caramelo que tem lá por baixo está líquido e mistura-se. Pode misturar-se com aquilo tudo, o pudim pode não estar realmente cozido e depois aquilo mistura-se tudo e este bolo é maravilhoso. Sim, este bolo é maravilhoso. Só que tem estes. Pode correr mal em termos de aspecto, mas não é só o aspecto, que, pá, mesmo que aquilo esteja tudo misturado. Eu estou sempre com a mesma conversa, mas é verdade, pá, aquilo come-se na mesma. Não é uma questão de aparência, neste caso. Eu gosto que o bolo saia, os bolos que eu faço, gosto que saiam bonitinhos. Sim, gosto muito que sejam bonitos. Mas, domesticamente falando, claro, que são bonitos, domesticamente são bonitos, né? Pronto, alguns, outros nem por isso, mas pronto. Mas avançando no tema. Só que este, pá, pode aquilo estar tudo misturado e estar muito líquido e haver ali uma ganda de uma desgraceira, ali, digo eu, na minha cozinha, que é onde eu vou desenformá-lo. E depois também uma questão que eu sinto sempre quando faço pudins ou bolos deste género, porque tem um caramelo por baixo, eu nunca sei se devo deixar arrefecer, mas eu tenho na minha cabeça, também posso pesquisar, é verdade. Sim, posso pesquisar. Às vezes não me apetece, gosto, sei lá, gosto de correr riscos. Gosto também um pouco da expectativa, do perigo, vá, porque posso-me queimar, se eu estiver a desenformar aquilo ainda muito quente, o caramelo é algo acabado de fazer, é algo perigoso de manusear, sim, tem os seus perigos. E, mas também gosto desta expectativa e pronto, e onde é que eu ia? Acho que está tudo disposto, né? Já não me lembro. Não me lembro se tinha deixado algum. Aliás, não me lembro se deixei alguma ponta solta acerca deste bolo. Acho que não. Pronto, está ainda por desenformar. É muito bom, é maravilhoso. É feito por. Tem muitas partes. Claro que se já tivermos o caramelo pronto, é menos uma parte. Mas é um bolo bué da fixe, muito bom, bué da fixe, bué da saboroso, guloso, que eu sei lá. Quer dizer, não é o bolo que é guloso. Eu é que sou.
tanta coisa para dizer, eu vou já começar pelo bolo. Eu bem me parecia que aquilo não estava bem, não tinha aprofundado bem a questão da temperatura do caramelo, portanto, não é propriamente, quer dizer, tem a ver com a temperatura do caramelo, que é, eu não posso deixar arrefecer depois, entretanto, eu ponho-me sempre com esta dúvida, mas entretanto eu começo a perceber, muita coisa para dizer, calma, Gina. Então, eu depois começo a pensar nesta questão, se é depois de arrefecer, se é antes de arrefecer, e depois concluo sempre a mesma coisa, que é o seguinte, não se pode deixar arrefecer, porque senão o caramelo solidifica, e senão vamos ter que aquecer outra vez a forma, para o caramelo voltar a derreter e para se descolar da forma, pois, não tem assim nada que saber, afinal é quase que óbvio, é até um bocado óbvio. É quase que óbvio e é um bocado óbvio porque, pá, não está ali assim, não é uma ideia que surja imediatamente, não, vou pensando, pá, não, pera, deixa arrefecer, pronto, e não deixei arrefecer e desmoronou uma beca. Este bolo é muito complicado eu fazer este bolo sair bonito, pronto, lá está, é só, calma, isto está a cair, calma, caneco, bom. Pois, não ficou bonito, não me lembro se tirei fotografia, eu tenho umas fotografias aí atrás, mas agora já fiz outras coisas entretanto e já não me lembro, já fui lá atrás buscar fotografias, já falei acerca de fotografias, escrevi acerca de fotografias, já estou aqui com a mente toda baralhada, cronologicamente e fotograficamente falando, já estou um bocado baralhada, sim. O que é que falta dizer? Já falei do bolo. Eu tenho várias coisas de ir lá atrás. Há uma delas que está mesmo lá muito atrás, mas eu essa vou deixar para a semana, portanto, para durante a semana, porque tem que ver com o estaminé. Então, pronto, fica o discurso feito lá. É mais... Sei lá, acho que tem mais jeito. Quer dizer, tem mais jeito e também não fazia mal nenhum falar aqui. Não seria a primeira vez que eu falo de uma coisa de estaminé aqui em casa, pá, tudo bem. Só que, como tem tanta coisa... E há umas que têm piada, é dizer já hoje, e depois tem outras coisas assim que estão a meia distância, não estão lá longe, mas já estão um bocado longe. Uma delas é acerca do fim de semana que estivemos fora, fim de semana não, os 2 dias que estivemos fora, destas últimas férias, e depois também tenho mais clipes acerca dos quais falar, aqueles clipes em que eu gravei com a máquina pequenininha das viagens de quando fomos à Áustria. Pronto, então tenho essas coisas todas um bocado já acumuladas, não tenho dado muito espaço a isto, é verdade. Porque eu já sabia que ia ser assim, eu sabia que ia ser assim mesmo, e esta parte eu compreendo, estou a tentar não ficar quase com falta de ar, porque não tenho as coisas despachadas. Eu já sabia que ia ser assim porque eu acumulo agora 2 trabalhos, não é? Eu tenho as chaves da Alameda e tenho a Gina, tenho 2, e portanto é a mesma pessoa que trata de tudo, é a mesma pessoa que está nos 2 lugares, é a mesma pessoa que, e pronto, então as coisas acumulam-se ainda mais. Mas eu queria falar agora, estão a ver, eu agora estou aqui em casa e vou falar de estaminé, porque eu quero dizer uma coisa que aconteceu ontem, foi tão fixe, que quando eu publiquei o Reel na página Chaves da Alameda, ele tinha possibilidade de eu colocar legendas. Eu até tive paciência, e também isso leva muito tempo, que é o corrigir o texto, porque o texto, o transcrever o áudio para um texto tem sempre uns pequenos deslizes. E eu achei que devia corrigir. E então corrigi, isso levou algum tempo, ainda estou a perceber como é. Achei que a escolha da fonte, que era o melhor, porque tem um fundo preto, acho que é o que dá mais impacto visual, foi o que me pareceu. E acho que sim, acho que foi esse que eu escolhi também, conforme eu vou falando vai aparecendo a palavra. Portanto, está em sombreado, mas depois aparece impactado. Quando eu digo a palavra vai ficando. Acho que foi essa a fonte que eu escolhi, o modo que eu escolhi, e acho que está muito agir, estou contentíssima com isso, mas não vou ter tempo para estar com esta coisa, com esta questão em todas as histórias e em todos os reels. Eu também estou a fazer por colocar o que coloco nas Chaves da Alameda, colocar também na Gina. O inverso nem sempre vou fazer porque já não tem muito a ver, porque eu quero separar um pouco as coisas, porque eu quero que Chaves da Alameda seja só Chaves da Alameda, embora seja feita pela Gina. Portanto, mas a Gina, a vida da Gina, aquilo que a Gina
aborda aqui não tem muito a ver com... Não tem muito a ver, tem sempre um bocado a ver, mas eu quero separar, quero fazer a coisa em separado. Pronto, acho que... e assim até nem gasto tanto tempo, né? Mas pronto, quando o que eu queria dizer era, eu publiquei também esse Reel na Gina. Só que a Gina ainda não deixa, aliás, Mr. Instagram ainda não deixa a Gina colocar legendas no seu discurso, ainda não deixa, ainda não faz aquela transição, pá. Que pena, já reparei que tem umas quantas coisas novas, dá para fazer uma história, para publicar uma história e ficar tipo escondido, tipo desfocado, para as pessoas tentarem adivinhar o que está lá por baixo. Eu ponderei fazer ontem isso com a história do sushi, mas pronto, lá está, isto tem um pouco a ver com a minha questão de não saber promover, é que eu depois fico à espera que as pessoas respondam, porque aquilo é desfocar a história e a pessoa que quer saber o que está desfocado, que envia uma mensagem que a pessoa, que eu neste caso, então direi o que é que está nesse vídeo. E eu normalmente não me dou assim muito bem com estas interações. Há muitos anos que eu percorro estes caminhos online, aqui e em outras plataformas, sempre solitariamente. Portanto, eu publico as minhas coisas para o mundo, mas se eu fizer este género de coisa, que acabei de explicar, eu vou ficar à espera que respondam. E eu prefiro que não. Porque isso para mim é uma expectativa muito deprimente. Para mim é um pouco deprimente, sim, a palavra é essa. Porque fica, pá, depois eu fico, depois as pessoas não respondem, esta porra aqui, agora esta porra aqui. Pronto, é isso. E é esse o sentimento que eu estou a ver se vai-te embora. Lá nas Chaves da Alameda, penso assim, vai-te embora, sai-te aqui, sai. Pronto, mas é complicado porque lá está, é a Gina que está a tomar conta da página das Chaves da Alameda, é a Gina. Portanto, sou eu, né? E eu tenho estas coisinhas todas. Agora estou a falar baixinho, que é muito importante. Eu também quero aqui ressalvar, uma vez mais, que eu evito ao máximo de contar, expor este género de coisas. É porque eu não quero nada que pareça que eu estou a pedir interação. Não é isso. Não é mesmo nada disso. Então pronto, já se percebeu, né? É a Gina, tomar conta da página das Chaves da Alameda, fingir que não faz mal ninguém ver aquilo, não faz mal ninguém ver. Aqui no Gina eu... Sério, pá, não estou mesmo... Ok, estão, deixem-se estar, não estão, ok, tudo bem, pá, maravilha, espetáculo. Só que lá está, né? Pá, as Chaves da Alameda é uma coisa que está a ser criada para ser vista. Ninguém vir aquilo não serve, neste caso não serve de nada nem para mim serve porque eu estou a fazer para ser visto, não estou a fazer porque gosto tão só, né? Não, então é esta a diferença. Portanto, eu acho que já tenho vindo aqui a expor este tema várias vezes, sim, mas está outra vez exposto, olha. Ora então, 3 do vinho e 3 do pão, que era assim que dizia a minha mãe quando decidia fazer, vamos fazer uma coisa qualquer, seja lá o que for, ora então, e daí partia para uma vez, agora eu venho partir para aqui, eu venho partir coisas. Não venho nada partir coisas, não venho nada partir coisas, mas venho falar de uma coisa perdida. O meu telefone, eu perdi um telefone no consultório de Maió, a minha psicóloga, no outro dia vim contar essa história porque o Instagram lembrou-me de uma foto que eu tinha, da última foto que esse telefone tirou, que eu tinha logo publicado lá enquanto esperava pela consulta, e nem era costume, nem era costume para papai, nem era costume para papai, não era costume. De facto, eu usar a internet durante o dia. Não era mesmo nada comum. E então, foi muito giro. Calhou, deu-me assim uma cena na Carola, né? Mais uma. Mais uma cena na Carola. E publiquei essa fotografia, a seguir perdi o telefone e fui à minha consulta e depois dei foto do telefone, não sei se em casa, provavelmente, porque eu não ligava ao telefone que ligo hoje em dia, mas nem pensar nisso, mas não tem nada a ver mesmo. E, entretanto, acontece que o meu Instagram e até o meu blog, durante estes dias, portanto, há 6 anos, está cheio de coisas relacionadas com esta perda.
E então eu hoje fui outra vez lembrada por Mister Instagram de uma fotografia que eu tirei também há 6 anos, portanto faz hoje 6 anos que eu publiquei essa fotografia e é de o meu novo telefone, mas é novo por assim dizer, porque quando eu vim falar dessa perda aqui há uns dias, aqui nas histórias, eu não contei que durante alguns anos, ainda foram alguns anos, eu sempre herdei telefones de outras pessoas. Ou era do Luís ou era da Rica Filha. Sim, eu antes disso tinha tido telefones comprados exclusivamente para mim e pensar em mim, sim, sem dúvida. Mas durante muitos anos eu herdei, eu até cheguei a herdar um telefone de um cliente que pensou, olha, que pensou não, que perguntou, olha, queres? E a gente, sim, dá cá. Agora, se foi esse telefone que eu perdi, é que eu não me lembro se o telefone que eu perdi foi herdado do Luís, da Rica Filha, ou então desse cliente, não, isso não me lembro. E o telefone que depois adquiri, por assim dizer, também foi uma herança, também não me lembro de quem, se da Rica Filha, se do Luís, se desse cliente, não me lembro. Pronto, eu sei é que estes dois telefones, o que perdi e o que depois adquiri, por assim dizer, são herança, foram herança, não foram comprados para mim. Uns meses depois disto, eu tive um telefone novo, foi um telefone antes de ter este, portanto, este é o segundo telefone, assim, na era moderna da minha vida dos online, na era moderna, eu já uso online já há uma data de anos, ok, mas não era assim durante o dia, portanto, a minha era moderna começou ali por volta desta altura, há 6 anos atrás. Eu até me lembro que nós fomos à Serra da Estrela em junho de 2018, fomos a Louriga, acho que foi a localidade que nós visitámos, e essas foram as primeiras férias em que eu fiz, em que eu reportei as férias em modo fotográfico e escrito diretamente nas férias, porque antes disso eu fazia estas minhas reportagens em diferido, portanto eu ia escrevendo à mão, eu ia tirando as fotografias, mas quando chegava a casa depois ia despejando conforme ia tendo tempo e não sei o quê. Era assim a minha vida antes de 2018. É incrível, não é? É. Então deixo agora a recordação que o Mr. Instagram me ofereceu, hoje logo pela manhãzinha, que eu fui logo lá ver. Todos os dias vou ver, às vezes falo acerca da recordação que o Mr. Instagram me oferece, outras vezes não. Desta vez achei que devia falar, porque tem a ver com uma da qual também falei aqui há uns dias e é o mesmo assunto, então tem a ver. E deixo também 2 textos que eu compus durante estes dias também há 6 anos e que têm que ver então com a perda do telefone e todas estas questões. Na altura não chamava telefone, acho que era telemóvel. Houve até um que eu chamava o MOVES. Era o MOVES, que é surgiu-me pronto, foi extraída da palavra telemóvel, MOVES. Eu fui sempre muito criativa. Bom, mas nos textos vai-se ver. Já não me lembro, eu até fiz estes prints de coisas que escrevi nesse dia, no dia em que também expus o tema da perda do telefone e, entretanto, ontem andava ali a ver o que é que eu podia já deitar fora, que eu ando sempre de roda. Eu ando sempre de roda da memória dos meus aparelhos. Sempre, eu ando sempre de roda da memória dos meus aparelhos, porque eu tenho sempre receio que não ter memória. E então ando sempre de roda disso. Eu logo que posso deitar fora coisas que estejam a encher a memória dos meus aparelhos, eu deito. Então tenho as minhas nuvens, não é? Porque as minhas páginas são as minhas nuvens, é o que é verdade. Eu tenho milhares de fotografias espalhadas por internet afora, não estou a exagerar, são milhares mesmo. E milhares também de textos, e também não estou a exagerar, também são milhares de textos. E pá, era isto, vamos ver.
Ora bem, eu como tenho um odiento imaginário, ele já me veio dizer: Olha, tu estás mais feia. Olha, tu estás mais feia. Então, o que é que andaste a fazer? então é assim, eu decidi alterar aqui umas coisas na câmara de maneira que eu fique mais feia. Pronto, a verdade nua e crua é essa. Eu retirei algum melhoramento que o telefone, pronto, que as câmaras põem melhoramento nas pessoas se a gente quiser, não é? Eu tinha de facto algum melhoramento aqui na lente e eu tirei algum, não tirei tudo, não tirei tudo, ainda tenho uma beca, ainda tenho aqui uma beca. E eu queria que este momento ficasse registado, sim, queria que este momento ficasse registado. Eu já tenho vindo aqui falar, não estou a repetir, mas eu vou-me repetir outra vez porque, pá, é porque sim, é porque tem a ver. Então, eu já tenho vindo dizer que isto dos filtros é perigoso, por assim dizer, porque a pessoa habitua-se a ver-se melhorada. É mesmo isto. Epá, cruamente é mesmo isto. A pessoa habitua-se a ver melhorada e depois quando se vê normal pensa, pois afinal. E eu nem já há meses e meses e meses que eu não uso filtros, é muito raro. Às vezes, quando ponho filtros, às vezes é naquelas macacadas que eu faço aí, de dancinhas e não sei o quê, coloco porque acho que realmente fica muito a giro. E então coloco, eu adoro filtros, eu continuo a adorar, eu adoro filtros, só que eu comecei, entretanto, também percebi que eu comecei a dar muita importância ao facto de fazer histórias e então quis aproximar-me mais da realidade. Então há realmente muitos meses que eu não uso filtros quando falo assim normalmente para a câmara. O filtrozinho que tinha era realmente esse melhoramento que o telefone disponibiliza e eu aproveitava, mas daqui a uns dias pensei, não, pera, então vamos lá pôr aqui a coisa como isto é, porque não és assim. Então agora estou um bocadinho mais natural, portanto mais feia. O que eu já notei com isto, de ter retirado muito do melhoramento, é que os filmes que eu gravo, aqui assim, para as histórias, já não têm os inícios e os começos muito distorcidos. De antes tinham. Portanto, o telefone ficava mais lento, eu penso que seja por isso. Eu sempre achei que os inícios e os fins dos vídeos ficavam esquisitos por conta de alguma lentidão. Portanto, o telefone não tem tempo de responder, porque eu estou sempre clica, desliga, liga, desliga, liga, desliga, ele não tem tempo de recuperar, que é mesmo assim. E então eu já calculava que fosse por conta disso, e realmente é que agora que eu retirei algum do melhoramento, os filmes já não têm uns inícios e uns fins tão estranhos. Eu até deveria agora apurar melhor os meus inícios e os meus fins, para não ter que editar os vídeos, mas ocorre que, como já expliquei, creio que ontem ou anteontem, Mr. Instagram não deixa que os ficheiros que saem da pasta, da câmara, a pasta criada especial para os vídeos que eu faço no telefone, ele não os aceita vindos daí. Não os quer, não quer. Tenta outra vez, não sei o quê. Nhanhanhã. Chato. Pois é. Então, olha, o odiento imaginário foi o que me disse. Logo que eu comecei a publicar histórias com menos melhoramento, o odiento imaginário que anda aqui. Sim, eu de antes era maluca. Entre umas maluquices e outras, eu de antes era maluca, por isso é que eu andava na psicóloga, porque eu era maluca doente. A minha maluquice era doente. Agora sou maluca porque é uma maluquice saudável, toda a gente tem, né? Pronto, eu não quero de modo nenhum estar a... que pareça que sou especial, porque não é por aí. Eu sou especial à minha maneira, mas não sou mais especial do que ninguém, assim é que é. Assim é que é, mas sim, realmente eu andava na psicóloga porque esta cabecinha estava tudo atrofiado, estava aqui com muita coisa que não era para estar. Entretanto, deixo também registado acerca deste tema que eu não me dei bem com esta psicóloga. Eu nunca achei que ela entendesse, ou seja, ela não escolheu o melhor caminho
para abordar as minhas questões. Ela não escolheu o melhor caminho e eu, pouco depois dessa data, portanto eu andei lá 9 meses, ainda foram 9 meses, mas pouco depois dessa data eu deixei, foi no fim de maio de 2018 que eu deixei. Depois não se pode dizer que tenha melhorado, aliás eu até piorei bastante nos meses seguintes e depois, enfim, dei início a uma questão na minha vida, mudei aqui umas coisas, fui seguida, sim, por alguém e realmente a coisa amainou e hoje em dia sou muito diferente daquilo que era, mas muito diferente mesmo. Contudo e porém, eu já era maluca e continuo maluca a fazer maluquices, está bem? Portanto, isso é a minha essência, não tem nada a ver. Aliás, até uma das coisas que eu aprendi nesse meu processo foi que eu não sou triste, eu estava triste, eu não sou uma pessoa triste, portanto, porque para mim eu era triste, a Gina era triste, era a pessoa triste, estava sempre triste, uma coisa mesmo horrorosa, uma coisa mesmo terrível mesmo. Pronto, só quem já sentiu é que sabe, porque quem não teve ainda esta experiência não vai pensar, olha, mas estás parvo ou quê? Pronto, e como é essa conversa que nós ouvimos sempre, aqui se enterra ainda mais, porque isso é o que toda a gente ouve, porque toda a gente tem preguiça, toda a gente tem problemas, toda a gente tem uma vida difícil, pronto, então isto realmente é muito difícil de falar acerca destas coisas porque elas não são de todo compreendidas. Eu estou-me a esquecer de 2 coisinhas deste dia. Eu hoje já falei deste dia. Do bolo. Já falei deste dia. Mas tenho aqui 2 coisinhas. Uma delas foi logo pela manhã, porque eu levantei o story e para ver a minha vidinha. E fui fazer o chá. Quando fui fazer o chá, percebi que eu não tinha pão. Tinha esquecido de fazer pão. Eu esqueci de que não tinha pão, e aliás, não tinha reparado que não tinha pão e depois não fiz pão. Pronto. Então tinha que ir ao pão. Quer dizer, tinha que ir ao pão porque eu queria comer pão. E fui ao pão, mas enquanto andava aqui, portanto, eu primeiro preparei o chá, deixei-o arrefecer e não sei o quê, mas enquanto andava aqui, eu próprio eu já venho outra história. Enquanto andava aqui, dizia eu, a preparar-me a mim própria, avistei da janela do meu quarto uma das minhas vizinhas, que é costume eu avistá-la da janela do meu quarto, porque, se calhar andamos sempre as duas atrás uma da outra, será? Assim, de repente, até parece que eu é que ando atrás dela, e eu é que... porque eu é que a vejo. Eu vejo muitas vezes vir com o pão. Portanto, já sei que na vida dela é um costume que ela tem, pronto, tudo bem, só que eu pensei assim, eu já não vou ficar à espera que o pão acabe de cozer, porque já há pão, porque a vizinha já lá vem com pão. Fiquei toda contente. Porque às vezes a gente tem que esperar. Normalmente por volta das 7h20, é muito raro às 7h20 ainda não haver pão. Agora outra coisa estupidamente interessante que aconteceu. Eu abri a porta do elevador e cheirou-me a pequeno almoço de hotel. Porque havia uma mistura de leite com café e torrada com manteiga no elevador. Eu não sei em que piso é que o elevador estava. Por acaso fiquei curiosíssima. Quem estará da roda do meu pequeno almoço favorito de muitos anos? Atualmente só não acho assim muita graça ao leite com café porque comecei a deixar de beber leite. É só por isso. Mas assim, não é de todo... não deixou de todo de ser o meu pequeno almoço favorito. Não. Leite com café e torrada com manteiga. É muito bom. Mas então pronto, eu já sabia que alguém neste prédio estava a tomar o pequeno almoço e a mim foi ao que me cheirou. Não quer dizer que, não sei o que é que as pessoas estavam a comer, obviamente, mas a mim foi ao que me cheirou. E então, quando eu vinha para cima, portanto, quando desci do elevador e não tive, não sei em que piso é que estava o elevador, quando chamei não sei onde é que estava. Nem reparei se veio de cima, se veio de baixo, pronto, não reparei nisso. E quando vinha para cima, vinha a pé. Então, vim a pé e o que é que eu cheirei no piso onde mora esta minha vizinha? Esse cheiro.
pequeno almoço de hotel, que é o leite com café. Eu associo o leite com café, principalmente o cheiro do leite com café, a hotéis, porque é só aí, ainda agora nestes 2 dias que nós estivemos fora, eu comentei precisamente isso. É só nestas ocasiões assim, em hotéis, ou em alojamentos, que eu bebo o leite com café. Então eu associo o leite com café à minha presença em hotéis ou alojamentos. Mas então, o cheiro vinha desse piso, não sei se era da casa desta vizinha, se era da casa da vizinha dela do lado, né? Pode ser, não sei. Mas cheirou-me, pronto, é só isto, na verdade, agora já não estou a achar graça nenhuma a isto. Na altura achei muita piada, olha, primeiro não sabias, depois viste a vizinha vir lá com o pão. Ah, pois, está bem, está aqui outra questão, é que é assim, é que se já me cheirava, quando eu fui... Pera, mas ela já tinha entretanto chegado a casa, pois é, pá. Pois é, ela já tinha... Isto é tudo muito importante. Eu e a vida alheia, eu ia a querer esmiuçar a vida alheia, ui. Mas então é isso mesmo, é que ela já tinha tido tempo de preparar o seu pequeno almoço. Portanto, o elevador estava... Quando eu fui para lá, o elevador estava no piso dela. E quando eu vim para cima, quando calhou de vir a pé, que é uma coisa que eu faço algumas vezes, sim, é mesmo a sério, é uma coisa que eu faço em algumas vezes, é subir até ao meu andar a pé, dispensar o elevador e vir a pé. É uma coisa que eu faço, não vou dizer, não é sempre, mas em algumas vezes é. Olha, o fim de semana é quase sempre, E então é isso, pronto, cheirou-me lá no andar dela, cheirou-me e pronto, e ela teve tempo de preparar o seu pequeno almoço e foi giro para caraças, porque depois eu fiquei a saber em que, quer dizer, pode ser da vizinha do lado dela, mas seja lá como for, reduzi aqui bastante das hipóteses, né? Portanto já só pode ser uma ou outra, porque era nesse piso é que cheirava ao pequeno almoço do hotel. Mas está tudo muito importante. E agora vou continuar a chamar. Vou chamar a comida outra vez. Vou chamar a comida porque eu hoje almocei sushi. Pois é, ontem jantei sushi, hoje almocei sushi, porque o sushi ontem sobrou. E então foi o meu almocinho, que eu hoje almocei sozinha e estava ali umas pecinhas e eu pensei, olha, mesmito. Estava ali, não sabia se havia fazer ovos, se ovos fazer. E então, olha, é mesmo isto que a bicha vai comer. Eu, espetáculo, soube muito bem, só por dizer que eu tenho ali uns pauzinhos, mas eu não me apetecia ir buscá-los. E então comi de faca e garfo. Mas eu na verdade, eu não usei a faca. Eu só usei o garfo. Mas pensei, pois não me apetece ficar com este cheiro nas mãos. E então fui buscar um garfo e em cada pecinha espetava o garfo. E punha já se sabe onde, né? Pois. Entretanto, tirei uma foto. Pois. Tirei uma foto e vou deixar agora aqui. Outra coisinhazinha acerca ainda de comida é que aqui a minha parceta tem uma amoreira enormíssima há anos e anos, e mais anos, e mais anos, e anos, e anos, e anos, e anos, e anos. E no outro dia, acho que foi na quarta-feira, foi na quarta-feira, nós descobrimos que ela dá amoras. São pouquinhas, é uma aqui, outra ali, ela é enorme, devia ter muitas amoras, mas tem pouquinhas. Mas as amoras que ela tem, é que nem tem aqueles carocinhos indesejados, não, e muito desconfortáveis de ter na boca, né, que a gente gosta é do suco, pelo menos eu acho que é assim com toda a gente, é assim, eu gosto é do suco da amora, não gosto da polpa, não é aqueles carocinhos, não tem jeito nenhum, né? Mas pronto, são assim compridinhas, eu tirei uma foto também nesse dia, não está grande coisa, mas é o que há. Portanto, colhemos pouquinhas, são muito boas, são acidazinhas, doces, são muito doces e têm um piquezinho não, tem um acidozinho em si, porque a amora é um fruto silvestre, portanto é para ser doce e ácido tudo ao mesmo tempo, né? Mas, a textura delas é muito boa, são assim compridinhas, como eu estava a dizer aí atrás, aquilo a gente agarra, elas vêm com um caulezinho, assim, parece uma cerejinha, aliás, como um caule de cereja, só que curto. Então a gente pega no caule, tem aquilo na boca e chupa.
Epá, é tá bom. Depois fica o calo de dentro, também fica lá, né? Portanto, depois o calo resulta numa coisa maiorzinha. Mas também é tudo muito importante, estes pormenores. Então está a crescer água na boca só de pensar nas amoras. A ver se amanhã a gente vai lá colher mais, pá. Pronto, são pouquinhos, mas é o que há. E o que houver, bem-vindo será. E a ver se amanhã a gente dá ali uma vista de olhos. E também tenho então a fotografia que tirei na quarta-feira, que vou deixar agora aqui a seguir.